Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca dos atributos de Deus. E hoje nós falaremos brevemente acerca da imutabilidade de Deus. Deus é imutável. É acerca disto que nós falaremos brevemente hoje. E o texto que iniciaremos lendo, para falarmos acerca disto, é o texto do Salmo de número 102. Faremos a leitura do verso 26 até o verso de número 28. Salmo de número 102, do verso 26 até o verso de número 28, assim diz a palavra do Senhor. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Meus irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que é totalmente distinto de nós. Ele é realmente diferente das suas criaturas mutáveis. Nós somos pessoas, e uns mais do que outros, obviamente, pessoas muito inconstantes, pessoas muito volúveis, né? De uma hora para outra mudamos a nossa vontade, mudamos os nossos desejos, mudamos os nossos planos, e as razões para essas mudanças são diversas. Por limitação nossa, por precipitação nossa, por falta de conhecimento nosso acerca do que devemos fazer ou não. Enfim, são várias as razões que nos conduzem a mudar, de fato, que revela como não conseguimos permanecer imutavelmente. Isso na nossa vida, né? Nós crescemos, as coisas realmente mudam em nós. O homem ele é realmente diferente de Deus. Porque o Deus revelado na Escritura Sagrada é um Deus que possui uma natureza inalterável. Ou seja, uma natureza que não pode mudar. Este é Deus, o Senhor a quem nós servimos. Como escreveu Herman Bavinck, ele diz o seguinte: toda mudança é estranha a Deus. Nele não há mudança no tempo, pois ele é eterno. Nem em localização, pois é onipresente. Nem em essência, pois é puro ser. Os nossos padrões doutrinários, né, vão falar acerca da imutabilidade de Deus, ou pelo menos vai mencionar este atributo quando nós encontramos na pergunta de número 4 do breve catecismo. O que Deus é? Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, Deus ele é imutável em seu ser, Deus é imutável no que diz respeito aos seus atributos ou suas perfeições. Deus não pode mudar nem também os seus atributos. É isto que a Escritura nos aponta, esta realidade bíblica, né? A Escritura vai nos declarar isto acerca de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Malaquias, capítulo 3, verso 6, a palavra vai nos dizer o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a Escritura declara, o próprio Deus, acerca de si, ele vai dizer: eu não mudo, eu sou imutável. Há também uma imutabilidade ética em Deus, não somente no que diz respeito ao seu ser. Há uma imutabilidade ética em Deus, o que aponta para a sua fidelidade pactual às suas promessas. Porque ele é um Deus que é imutável no que diz respeito à sua relação com as suas criaturas, isso vai fazer com que entendamos que as promessas dele para o seu povo são promessas que permanecem para sempre. Essa imutabilidade ética ou esta imutabilidade moral vem
é fruto da imutabilidade do ser de Deus. Porque Deus essencialmente não muda, a relação dele com as suas criaturas são também imutáveis, ou as suas promessas, as suas criaturas são imutáveis. Então, a imutabilidade ontológica de Deus fornece o fundamento das suas promessas imutáveis, né? Quando falamos em a imutabilidade ontológica, é a imutabilidade do ser de Deus. Ontológica. É a essência, o ser do nosso Senhor. Não somente o Antigo Testamento vai nos declarar esta realidade acerca de que Deus é imutável, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontraremos Tiago também dizendo isto. Deus é o que ele sempre foi e será. Esta é uma realidade que não podemos também negar. Quando a Escritura nos diz, em Tiago capítulo 1, verso de número 17, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Tiago, ele vai nos declarar esta verdade, que em Deus não pode existir mudança. Então, a imutabilidade divina significa não somente que ele não muda, mas também que ele não pode mudar. O texto que nós lemos no início, Salmo de número 102, no verso de número 26, vai nos conduzir a entendermos esta verdade. Eles perecerão, verso 26, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Mas Deus não. Falar sobre isto não é algo recente, né? Os teólogos no passado eles falaram sobre a imutabilidade de Deus em relação a várias questões, né? A imutabilidade de Deus está relacionada à sua bondade, à bondade de Deus que é imutável, ao amor de Deus que é imutável, à santidade de Deus que é imutável, o poder de Deus que é imutável. São todos estes atributos de Deus, essenciais a Deus, que são todos igualmente imutáveis. E é maravilhoso nós entendermos isto, né? Porque ninguém deseja servir a um Deus que viva mudando. Um Deus inconstante, não é? Na sua vida, nos seus atos, em tudo. Seria complicado, né, essa relação. Certamente traria para nós angústia em vários momentos da nossa vida, e poderíamos com certeza pensar que isto poderia trazer angústia, sobretudo para nós, em momentos até de aflição. Porque o salmista, no Salmo 102, em meio à sua aflição, ele vai se apegar à imutabilidade divina. E isso traz grande segurança e conforto, consolo para ele. Então, pensar sobre a imutabilidade de Deus não é algo que é indiferente a nós, é algo que traz para nós hoje consolo, é algo realmente importante. Então, servir a um Deus que é imutável é algo que é realmente maravilhoso. É maravilhoso. Um teólogo chamado Thomas Vincent, ele fala sobre diferentes maneiras que podemos entender a imutabilidade de Deus. E nós já falamos um pouco sobre algumas delas, mas ele vai pontuar 3 brevemente. Ele vai dizer assim: primeiro, Deus é imutável em sua relação, em relação à sua natureza e essência. Então, em relação à sua essência e natureza, ele é imutável, como nós já lemos, Salmo 102, versos 25 a 27 vão nos ensinar isto. Segundo, Deus é imutável em relação ao seu conselho e propósito. Então, no que diz respeito à sua vontade, ao seu propósito, aos seus decretos, à sua vontade eterna, Deus, ele é imutável. E uma referência bíblica que nós poderíamos associar a esta declaração é Isaías, capítulo 46, verso de número 10, que diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, ele é imutável em relação ao seu conselho, aos seus propósitos que não podem mudar.
Terceiro, Deus é imutável em relação ao seu amor e favor especiais para com o seu povo. Você pode anotar duas referências bíblicas, que seria Romanos capítulo 11, verso 29, e também Tiago capítulo 1, verso 17, que foi o texto que nós lemos há pouco. Então, a imutabilidade de Deus, ela é algo interessante, né? E sua imutabilidade em relação às suas promessas e propósitos oferece grande conforto e consolo para nós. Como vai nos dizer Números capítulo 23, verso de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, este texto é um texto muito bom para entendermos isto, e é um texto que vai nos ajudar até a entendermos uma outra questão que pode surgir na cabeça de muitas pessoas, que é o seguinte: Deus se arrepende? Porque nós encontraremos na Escritura, né, declarações acerca de que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Deus se arrependeu de ter feito algo. Deus se arrependeu disso. Deus se arrependeu daquilo. Como é que nós entendemos isto, né? Se Deus é um Deus que não muda, o que faremos com as passagens que dizem que ele se arrependeu? O que os teólogos vão concluir é o seguinte: os teólogos falam que Deus não se arrepende de verdade. Ele o faz apenas em sentido relativo. O que diz respeito à sua relação com as suas criaturas, a fim de que as suas criaturas possam entender Deus. Mas isso não significa uma mudança essencial em Deus. É apenas na relação dele com as suas criaturas, a fim de que nós, criaturas limitadas, possamos entender um pouco acerca de quem é o nosso Deus. Os teólogos vão usar uma linguagem chamada antropomorfismo. É uma expressão antropomórfica. Outros vão dizer que é uma expressão antropopática. O que significaria isso, né? Seria quando a Escritura ela vai atribuir a Deus não somente membros humanos, mas também sentimentos humanos. Você vai ver, e nós sabemos, João capítulo 4, verso 24, vai dizer: Deus é Espírito. Mas nós encontraremos em diversas porções da Escritura dizendo assim: os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus. Opa, mas espera aí, mas Deus não é Espírito? É o que nós chamamos então de uma linguagem antropomórfica. É quando a Escritura vai atribuir a Deus membros humanos como os nossos, bem como sentimentos humanos. Então, quando nós olhamos para a Escritura falando Deus se arrependeu, é uma expressão antropomórfica de arrependimento. Ele, de forma livre e graciosa, ele vai, Deus, né, se acomodar à fraqueza, à finitude dos seres humanos que possuem entendimento limitado a respeito dele. Então, é como que Deus descendo a nossa limitação, pequenez, a fim de que nós possamos entender um pouco acerca dele. Como que querendo dizer assim, vocês jamais conseguiriam entender algo acerca de mim, porque eu sou sobremodo elevado e então eu vou me fazer conhecido através de uma linguagem simples de acomodação à sua pequenez. Então, como que ele desce até nós, para que nós possamos entender um pouco mais acerca dele. Então, Deus, ele não se arrepende de verdade. Por quê? Pois isso sugeriria um pecado ou, pelo menos, a necessidade de mudar de ideia sobre algum curso de ação anterior. Ou que, por sua vez, contradiria seu conhecimento infalível de todas as coisas, como se algo acontecesse de forma inesperada ou pegasse Deus de surpresa. Deus é diferente de nós. Nós falamos, nós já lemos aqui, Deus decretou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, o conselho dele permanece de pé, ele fará toda a sua vontade. Nós já falamos e entendemos, Deus é infinitamente sábio, Deus é infinitamente justo, Deus ele sabe o que faz,
atribuir a Deus ser pego de surpresa por alguma coisa, né, que nós somos pegos de surpresa muitas vezes e mudamos o curso da nossa vida, mas quanto a Deus não pode. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas do passado, todas as coisas do presente, todas as coisas que estão relacionadas ao futuro. Então dizer que Deus ele muda igual a nós seria atribuir a Deus a realidade, dizer que Deus não é Deus. Seria dizer que Deus ele é uma criatura tão limitada como nós. Seria descaracterizar Deus da sua divindade e retirar dele atributos que lhe são essenciais. Então Deus ele não pode ser jamais pego de surpresa, porque tudo, absolutamente tudo o que acontece é a revelação da sua vontade eterna e imutável. Então Deus, ele de fato não pode se arrepender. Em outras palavras, como criaturas finitas, não podem compreender o Deus infinito, às vezes ele se revestirá de nossa natureza em certas expressões bíblicas, de modo que podemos compreendê-lo o quanto somos capazes e, ao examinarmos a nós mesmos, aprender algo sobre a natureza do próprio Deus. Assim, quando Gênesis 6,6 fala que Deus se arrependeu por ter criado o homem, isso nos ensina algo sobre o ódio divino contra o pecado. Deus, então, por contemplar o pecado e a iniquidade no mundo, ele então muda a sua relação com o homem naqueles dias. E ao mudar, falando que se arrependeu, ele manifesta a sua indignação contra a iniquidade do homem. Isso nos faz entender a relação de Deus com o pecado. É um Deus que vai permanecer imutavelmente irado com o pecado. Então, essas expressões antropomórficas atribuem a perfeição a Deus e colocam a imperfeição na conta da criatura. Então, isto brevemente seria dizer ou falar acerca de Deus como Deus imutável. Agora vamos pensar de modo bem breve acerca do imutável que mudou, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Contemplamos o imutável em Cristo. Cristo é imutável, mas ao mesmo tempo viveu com a natureza humana mutável neste mundo. O imutável Filho de Deus assumiu a humanidade mutável, isto é, mutabilidade, para que nós, humanos mutáveis, pudéssemos entrar num estado de imutabilidade no que diz respeito à salvação em Cristo. Um estado imutável graças à obra de Cristo por nós. Mas ele se fez mutável. Ele se fez homem. Ele encarnou. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você contempla Cristo crescendo. Ele nasceu como todo neném nasce. Ele cresceu como todo neném cresce. Ele se alimentou, ele precisou ser instruído em muitas coisas, ele teve de aprender muitas coisas neste mundo. De fato, o próprio Deus encarnado teve de aprender muitas coisas como homem. Ele teve de aprender muito no seu período todo de humilhação. Então, Cristo, podemos dizer, ele é imutável, sim, nós veremos, mas ao mesmo tempo mutável no que diz respeito à sua humanidade. Ele assumiu uma carne humana igual à nossa. Ele era, ele é plenamente humano, assim como também é plenamente divino. Então ele assumiu esta natureza voluntariamente, mas também em obediência a seu Pai, a Deus, o Pai, ele fez isto. E Hebreus é interessante, né? Quando nós olhamos para Hebreus, vamos ver o que diz Hebreus. Quanto tempo eu tenho? Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler os versos 11 e 12 logo, diretamente. Hebreus capítulo 1,
versos 11 e 12. Diz assim a palavra. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Interessante esse texto. Você consegue relacionar esse texto que acabamos de ler com algum outro que já lemos hoje? É interessante porque Hebreus vai citar aqui justamente o salmo que nós lemos no início. Salmo de número 102, versos 25 a 27. Um texto que vai falar acerca do Senhor, Deus, no salmo, mas que em Hebreus é aplicado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O tempo inteiro é dito, e aqui são referências usando vários salmos e textos do Antigo Testamento falando acerca da pessoa de Cristo. Você pode ler o verso 1 em diante e você vai ver. Ele está falando sobre a segunda pessoa da Trindade. E então, ligando este texto a Cristo, ele está dizendo, Cristo, ele é imutável. Cristo não pode mudar. Igual a Deus o Pai, é Cristo imutável, como nos ensina a Escritura. Como nos diz ainda Hebreus capítulo 13, verso 8, falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer assim, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre, e o será eternamente. Ontem e hoje o mesmo e o será eternamente ou para sempre. Cristo, meus irmãos, ele não muda. Cristo é Deus. O que isso implica, né, para nós, e nós veremos aqui algo breve, irmãos. Quando nós estivermos no estado eterno, no céu, nós, os redimidos, nós seremos imutáveis num aspecto, mas não no sentido de nunca mudarmos. Em um aspecto, seremos imutáveis, mas não no sentido de nunca mudarmos. Como seres humanos, sempre mudamos. Até mesmo a capacidade de aprender mais sobre Deus aumentará no estado eterno. Nós estamos num estado de pecado e corrupção ainda. Há muitas limitações e por causa das nossas debilidades, do pecado em nós, há muita dificuldade para conhecermos mais acerca do Deus que se revela a nós na sua palavra. Mas, quando nós estivermos no estado eterno, nós seremos aqueles que terão a graça de, à medida que estiverem de eternidade a eternidade junto ao Senhor, nós estaremos de eternidade a eternidade aprendendo mais acerca do nosso Deus e aprendendo com Deus que nos ensinará de uma forma inesgotável. Viveremos de eternidade a eternidade aprendendo mais acerca do nosso Senhor e nós estaremos então cada vez mais sendo instruídos acerca de quem Ele é e sem jamais esgotar o seu conhecimento. Então nós seremos aqueles que experimentarão isto, ainda que estejamos lá na glória, no estado que nós podemos dizer que é um estado imutável, né? Mas nós podemos dizer que nós somos imutáveis no sentido de que nós jamais cairemos da graça. Trata-se de uma condição que não há nada neste mundo que possa nos fazer cair do estado de salvação. Então, este estado, esta condição, esta relação com o nosso Senhor, esta bênção é imutável. Ninguém nos arrebatará das suas mãos. Ninguém jamais nos tirará deste estado grandemente abençoado. Nós seremos, então, no Senhor e seremos imutavelmente abençoados, como diz Apocalipse, capítulo 21, versos 3 a 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqueles irmãos que pertencem a Cristo pela fé são aqueles que experimentam de Deus o amor imutável de Deus e seus efeitos começam nesta vida. Nesta vida nós experimentamos deste amor imutável de Deus e não há nada que possa nos condenar. Nós que nele fomos justificados, como vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. Nós somos aqueles que serão sempre recipientes do amor de Deus, do amor eterno de Deus, de um Deus que nos ama com amor de fato, irmãos, eterno. Como 1 João capítulo 4, verso 10 vai nos dizer, nós somos recipientes do amor de Deus antes mesmo de o amarmos. E nosso amor por Deus pode crescer e diminuir, mas o amor deste Deus que é imutável, o amor de Deus a nós permanece tão imutável quanto o seu próprio ser. Isso significa que nós seremos sempre amados por nosso Senhor. Sempre. Ele nunca deixará de nos amar. Como vai dizer Isaías vai falar sobre o amor eterno de Deus. Você pode anotar e ler depois Isaías 54, verso 8, declarando que mesmo que as montanhas fossem removidas, o amor eterno de Deus não abandonará seu povo, como diz ainda Isaías, capítulo 58, verso 10. O amor divino, ele está sobre nós e ele vem a nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode conferir posteriormente Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Nós desfrutamos disto em Cristo, em Cristo, em Cristo. Frequentemente, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos alvo disto e experimentamos tudo de Deus e das bênçãos de Deus sobre nós em Cristo Jesus. Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele não acrescenta ou causa o amor do Pai sobre nós ou para nós, mas Cristo ele vai exibir para nós este amor do Pai. E como resultado, irmãos, o amor do Pai deve ser imutável em relação a nós, que estamos unidos a Cristo. Não pode mudar. Por quê? Se fosse possível que algo desta natureza acontecesse, ele teria de deixar de amar o seu próprio Filho também, Cristo. Mas Deus nunca deixará de amar o seu Filho. Ele também nunca deixará de amar aqueles que estão unidos ao seu Filho. Ele nos ama imutavelmente. E somos chamados a servir a este Deus, poderíamos dizer assim, de modo imutável. Somos chamados a servir e dedicar a nossa vida a este Deus com sinceridade. Somos chamados a servir a este Deus holisticamente em toda a nossa vida, não somente no dia do Senhor, o domingo, mas em todos os momentos da nossa vida. Somos chamados a servir este Deus exclusivamente, um Deus que é imutável, que é digno de todo o serviço. Estava ouvindo uma palestra de Joe Bick sobre a imutabilidade de Deus, ele vai pontuar alguns pontos do nosso dever, e entre eles ele vai pontuar estes, e somos chamados a servi-lo exclusivamente, a servir este Deus imutável, servindo-o imutavelmente, ele vai dizer. Servindo ao nosso Senhor, que é digno de ser servido. Meditemos, irmãos, então, nesta verdade. Deus será o que é, porque é sempre Ele mesmo, imutável no amor a nós, porque não pode ser outra coisa para os que estão em Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar.